você quer atingir suas metas, o quanto você quer ter uma atitude correta, certa, vencedora, para que você atinja os seus projetos de vida, as suas metas. Este é o tema do canal do YouTube de hoje. Eu sou Gregório Ventura, você está aqui no meu canal do YouTube. Lembre sempre, inscreva-se no meu canal para receber em primeira mão os conteúdos. Lembre de marcar o sininho para sempre você ser avisado, sempre que surgir um vídeo novo. Pessoal, uma das coisas fundamentais para que nós possamos atingir metas é a nossa atitude. Muitas pessoas se prejudicam porque elas têm uma atitude negativa, uma atitude derrotista diante de metas, diante de um projeto. É aquele profissional de vendas que recebe a meta do mês logo no início e ele já reclama: nossa, como essa meta minha está alta, esse mês não vai dar para bater, esse mês não vai dar para atingir. É aquela pessoa que já pensa naquele projeto: mas eu não tenho condições, eu não consigo. Ou seja, ela já começa tendo uma atitude muito negativa, uma atitude já de derrota. Então, você começar buscando um objetivo, um projeto para a sua vida, uma meta, qualquer que seja, com a atitude derrotista, com toda certeza você já começa o jogo perdendo. Então, uma das coisas fundamentais é você abandonar, deixar essa atitude derrotista. Uma coisa é você fazer uma análise, uma coisa é você avaliar, uma coisa é você discernir o que pode dar certo, o que pode não dar. Outra coisa é você ter uma atitude de quem já perdeu, uma atitude derrotista. Vou falar uma coisa muito séria para você, principalmente no mundo profissional. Ninguém gosta de pessoas que têm uma postura derrotista, que têm uma postura o tempo inteiro de reclamar da sua meta, dos seus objetivos, que nem começou direito e já fala que as coisas não vão dar certo. Nós precisamos de profissionais e de pessoas que sejam pessoas positivas, pessoas que pensem no desenvolvimento. Então, a primeira questão para você atingir meta é você não alimentar posturas, pensamentos, conversas negativas. E por isso que você tem que criar em torno de você um círculo positivo, aquilo que eu chamo de uma espécie de círculo da excelência ou círculo positivo. Ou seja, você tem que falar e pensar de coisas positivas, de como as coisas podem ser feitas para você atingir uma meta. Então, se você está lá no trabalho, por exemplo, você trabalha com vendas, então a conversa ali com seus colegas, você tem que o máximo possível ter uma conversa positiva. Você tem que criar em torno de si um círculo de excelência, um círculo positivo, para que os pensamentos, as conversas, as atitudes, elas sejam proativas. Não pode ser aquela coisa: nossa, aquele cliente ele não compra, nossa, eu não vou ligar para aquele cliente. E mesmo na sua vida, se você já começa, não cria esse círculo em torno de você, se você já fala daquilo que não vai dar certo, daquilo que vai dar errado o tempo inteiro, você está numa conversa em família, conversa entre amigos, ou seja, você não está criando em torno de si um círculo positivo. Então, o primeiro ponto é criar este círculo positivo em torno de você. Muito cuidado e preste atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está pensando, o que você está alimentando, porque isso daí não vai deixar você ter essa atitude vencedora. A atitude vencedora é quando eu penso coisas positivas, quando eu falo coisas positivas, quando eu me comporto de uma maneira proativa. Isso é fundamental. E aí nós temos o poder do pensamento positivo, porque a gente carrega pensamentos que às vezes são crenças limitantes. Nós podemos ter um desejo, um sonho, um projeto, e você pode falar: isso não é para mim, eu não consigo, isso não vai dar certo, isso nunca funciona. Então eu carrego crenças que nós chamamos de limitantes, crenças que limitam a sua capacidade de atingir metas. Na atitude vencedora, você, pelo contrário, você se questiona sobre essas crenças que você tem a respeito de você, do seu projeto, da sua meta. Você começa a alimentar crenças e pensamentos positivos, do tipo: o que eu posso fazer para atingir essa meta? Olha, tal pessoa conseguiu, como ela fez? Deixa eu aprender com ela. Então você começa a ter pensamentos que te levam a atitudes vencedoras, pensamentos positivos, proativos, certeiros. Então, primeiro, trabalhar este pensamento, porque o pensamento influencia o sentimento, a forma como eu penso. Então, se você quer mudar a forma como você está encarando suas metas, os seus projetos de vida, trabalhe primeiro o seu pensamento. Comece a trabalhar de tal maneira que você alimente um sentimento de autoconfiança. Porque quando eu não tenho confiança em mim, quando eu não tenho segurança de que eu posso dar aquele passo, tudo fica muito mais difícil. Eu não consigo, de fato, realizar nada. Eu não
posso estar entre o rol dos realizadores, mas eu vejo os outros realizando e aquilo me incomoda mais ainda. Então você tem que, primeiro, alimentar esse pensamento e, segundo, trabalhar o seu sentimento. Para quê? Para que todas as vezes que você sentir medo, insegurança, você questionar este pensamento, esse sentimento seu e buscar a autoconfiança. A autoconfiança ela só vai ser possível se você der o primeiro passo. Então você tem que conseguir sair do lugar, você tem que agir, que é uma atitude vencedora, é a capacidade de estar em ação. Às vezes nem tudo é perfeito, nem tudo você consegue do jeito que quer, mas quais são as ações que você vai fazer para atingir sua meta? Então, o que eu te sugiro? Construa um grupo de 3, 4, 5 ações e entre elas, 1, 2 que você já pode ser feita de imediato, agora, ou seja, que você já pode entrar em ação para você ver algum resultado, para você dar um passo. Esse é um ponto importante. E se eu errar? E se não der certo? Aí eu vou dizer outra coisa fundamental, que são os aprendizados poderosos. A capacidade que a gente tem de aprender com o erro, com as coisas que não dão certo. Pense bem, as pessoas que têm atitudes vencedoras, que atingem suas metas, os seus projetos, muitas realidades não deram certo para elas, mas elas aprenderam com aquilo e aquilo foi fundamental para que elas conseguissem vencer esse desafio lá na frente. Então isso a gente chama de aprendizados poderosos, é encarar como um aprendizado, talvez algo que não deu certo neste momento, mas que te fez aprender e fazer de outra maneira, para que você continue em frente. Isso é aquilo que eu chamo do poder da ação e do poder do aprendizado. Isso é fundamental. E aí você vai alimentar algo que é fundamental, que é a resiliência. O que é resiliência? É essa capacidade que você tem de lidar com os revés da vida, com as coisas que não deram certo na sua vida. Então, muitas coisas que você vai implantar da sua meta, muitas coisas que você vai começar ali no mês, vai ter um objetivo, uma meta, e pode ser que você tenha dificuldades e elas vão aparecer, porque uma coisa é certa, quando a gente tem uma meta, um desafio, um projeto, gente, as dificuldades elas aparecem. Os problemas, eles aparecem. E quanto maior o seu desafio, quanto maior a sua dificuldade, mais aparecem pedras no meio do caminho, mais aparecem dificuldades. Então, a resiliência é essa capacidade de você ser flexível, de você aguentar a pressão, de você aprender com aquilo ali. Ou seja, então você precisa ser muito resiliente para aguentar todas essas dificuldades que vai vir. Porque senão você não vai chegar na sua meta, você vai dar um de vítima diante da primeira dificuldade que aparecer. Então, uma das grandes atitudes vencedoras, principalmente neste momento atual que nós estamos vivendo, no momento de crise, de dificuldade econômica, de pandemia, é a capacidade de você ser resiliente diante de objetivos, dos seus projetos, das suas metas. Desenvolva essa capacidade de ser resiliente, aprenda com aquilo que não deu certo, Aguente pressão, continue, mantenha firme, Seja persistente, Porque isso vai te dar essa resiliência para vencer desafios, para vencer objetivos. Então a atitude vencedora ela está dentro de você, porque os grandes desafios, as grandes metas da nossa vida, eles não começam a ser vencidos fora de nós, eles começam a ser vencidos exatamente dentro de nós. Nós temos dentro de nós a capacidade de sermos vencedores. Para isso, nós precisamos ter atitudes vencedoras para atingir metas, objetivos, para crescermos, amadurecermos na vida. Tenha atitude vencedora, siga os seus sonhos, siga em frente.